Bom dia aqui para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Marcos Bilancieri. Seja bem-vindo aí, secretário. Marcos Lisouco, um bom dia a todos os ouvintes. Bom, vamos começar falando. Quem pautou a gente aqui, na verdade, hoje, antes mesmo da sua chegada, Marcos, foi o seu Walter, que esteve fazendo um protesto silencioso lá na Câmara Municipal em relação a um problema que ele já enfrenta há algum tempo. Eu creio que, embora você não esteja há muito tempo na SEDECOM, como alguém que acompanha a cena bauruense, principalmente desse setor de distritos, de indústria, de empresas, você já deve ter mais ou menos um quadro formado aí do que realmente leva a essas questões e a esse travamento, para usar um termo do momento, ou de muitos momentos aqui em Bauru, em relação à indústria e geração de riquezas. É importante destacar que o papel da SEDECOM, né, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, geração de emprego, né, do apoio às empresas, renda, que nós temos aí o setor nosso de empreendedorismo e também o turismo, né, então porque tudo é focado na geração de emprego. E eu vi sim o protesto dele, acho que é válido, faz parte, né, protestar da forma principalmente que ele é feito, acho que sem uma ignorância, sem lutar pelos direitos, né, e eu vou até aproveitar e convidá-lo a passar lá agora na secretaria, ficou muito bonito com a inauguração do Centro de Inovação Tecnológica, foi um passo gigantesco para que a gente possa dar oportunidade para empresas aí modernas, grandes, que usem a ferramenta tecnologia, né? E o próximo passo depois é a implantação de um parque tecnológico. Então, convidá-lo a passar lá, até porque nós temos novidades para os próximos dias de concessão de áreas, do qual ele está solicitando área, acho que há tempo que ele fez uma solicitação na secretaria, né? E infelizmente, com a nova, teve que mudar uma legislação em Bauru em 2022, a nossa lei, né? Depois fez um edital para concessão de 11 áreas. Houve um entendimento, uma das empresas questionaram que não estaria bem claro a pontuação. Eu, particularmente, não foi, eu peguei na transição, isso daí já tinha sido feito, foi cancelado, e eu, particularmente, acho que estava claro. Eu defendo que estava claro, porque eu tenho que defender a minha secretaria. Eu defendo que não tinha nada de errado, foram feitos tantas vezes isso e sempre deu certo. Mas, com o questionamento, entendimento que deveria cancelar os 11 editais. Por isso que eu estou propondo algumas alterações. Na última vez nós estivemos aqui, que nós não estivemos aqui, mas tivemos a oportunidade de falar sobre a geração de emprego, eu disse da importância, não de uma necessidade, mas da importância de fazer alguns ajustes nessa própria lei, com a minha visão, minha experiência, para dar mais agilidade nos processos. Um deles entra bem essa questão aí, para evitar que, por causa de uma empresa, cancelou um lote de 11. E como é que estava a receptividade desse lote que foi lançado em relação à concorrência, Marcos? Tinha gente interessada, nós tínhamos empresas? Nós temos aí eu pedi um levantamento, pessoal nosso lá da SEDECOM, né, agradecer aqui o pessoal da secretaria, os funcionários, a dedicação, muito boa a secretaria, muito boa, o pessoal que trabalha mesmo, o que eu peço, vão para cima, eles já viram o meu jeito de fazer, de correr, eu sou meio acelerado, né, e eles estão juntos. E sempre dá uma concorrência. Foi justamente nesse item, seriam 11 lotes. E num desses, uma empresa questionou, entrou na justiça. E a justiça emitiu uma liminar suspendendo para fazer uma análise. Foi para o departamento jurídico que entendeu que o item não estaria claro, mas não consta na nossa lei. Ele serviria apenas para desempate, e não era para pontuação. Aí optou-se por cancelar e refazer. Só que isso demanda tempo e acaba atrasando tudo. Então, perdemos um tempo dos 11 processos. Eu até cheguei a discutir, vamos cancelar um cancelamento aí e tocar, entendeu? Mas não é uma coisa, eu não estava aqui ainda. Então, peguei já no finalzinho, né? Mas a gente não adianta ficar falando da água que passou, porque ela não vai voltar mais. Nós temos que correr com outro processo agora, né? Inclusive, ontem eu fui questionado aqui, o Emerson me ligou, e como é que tá? Você falou de uma mudança. Não obrigatoriamente uma mudança. O que eu
nós temos lá um esboço que eu já sentei com a prefeita, que está muito interessada, ela cobra todo dia para que tenha agilidade, né? Eu acho que é fantástico isso, ela quer que saia. Então, não que a nossa lei, ela pode ser melhorada, né? Então, um dos pontos é para que isso não ocorra. Então, nós vamos fazer um novo edital agora, com, acho que o maior pacote de concessão de áreas já visto aqui em Bauru. Está tudo preparado, só está dependendo da análise, que a gente precisa passar por vários setores, da análise da legislação, porque houve uma mudança pela Lei 14.133, que é a nova lei de licitações. A nossa lei foi feita em 2022 e nós temos uma nova lei de licitação. Já foi em então cima tá aí o da entendimento 8666. Exato, caiu a 866, 8666, e agora entrou a 14.133. Então está sendo uma análise para ver se a nossa lei está adequada ou não. Senão o edital já estaria na rua. Agora nós temos que fazer com segurança jurídica para dar condições para que o empresário ele possa, de fato, conseguir o seu lote, a sua ampliação, seja empresa nova aqui de Bauru, e que isso não dê problema dele no futuro, isso é óbvio, né? Secretário, essa seria a prioridade nesse momento, ou o secretário pode dizer para nós e para os ouvintes que hoje o secretário tem várias prioridades na secretaria? Não, é assim, ó, eu dou atenção a toda a secretaria. Isso eu já fiz reunião com todos os funcionários, inclusive a secretaria uma só. Nós temos algumas divisões, porque a gente atende à geração de emprego, a gente faz cadastro através do empreendedorismo de pessoas que querem trabalhar. Nós saímos nos bairros com o CDCOM móvel, participamos de eventos, cadastramos empresas, né? Tem o Gera Emprego, então é a geração de emprego. Eu não tenho como falar assim, priorizar um ou outro. Nós temos o Centro de Inovação Tecnológica, que agora saiu a licitação para ver quem vai fazer a gestão, para depois a gente fazer o chamamento das empresas que vão participar da incubação da empresa, para a geração de novas empresas. E nós temos, além disso, o turismo. Acabamos de fazer a festa sábado passado festa junina regional, que envolve os municípios membros. E foi um sucesso, o pessoal vendeu, gerou muita renda, que foram lá trabalhar, venderam todos os seus produtos, foi um sucesso lá no centro da cidade. Porém, claro, eu sou um cara que sou marcado pela geração de emprego. Quando eu fui prefeito em Boracéia, levamos lá 8 empresas, né? Fora o que a gente faz para a empresa, porque muitas vezes o pessoal fala assim, precisamos trazer empresa. Precisamos trazer empresa, é importante? Claro que é importante trazer empresa, mas antes mesmo de trazer empresa, a gente precisa ver a demanda. E pelo levantamento que eu fiz na secretaria, nós temos uma demanda reprimida muito grande. Muitas empresas daqui de Bauru precisando expandir. Tenho recebido, ontem mesmo, tendo 4 empresas, essa semana várias empresas, toda semana 1, 2, 3 pessoas nos procuram para saber sobre áreas. E nós temos essas áreas. Então, é importante trazer. Nós temos uma que está interessada numa área que vai gerar 150 funcionários. Mas eu recebi essa semana uma empresa de Bauru que gera a partir de 120 empregos. Então é importante trazer, mas é importante também a gente olhar com quem está aqui. Por quê? Quem está aqui a gente já conhece. Trazer uma empresa não é tão simples, porque a pessoa vem com uma vontade enorme, depois pode não dar certo. As que estão aqui, nós já sabemos quem está dando certo. Torna menos difícil de você acertar. Então, a prioridade, é claro, que é soltar aí esse edital, mas eu não posso deixar também as outras questões da secretaria, porque são questões importantes. A nossa participação no evento aéreo, que sem a prefeitura não ocorre o evento aéreo, ou não ocorre, ou se torna muito difícil, né? Porque a prefeitura investe bastante, a nossa secretaria, porque é a geração de emprego. O pessoal que vai trabalhar lá, os trailers, a comida, food truck, tudo isso aqui é geração de emprego. Ô Marcos, eu tenho uma pergunta aqui do pessoal da área, do empresariado de uma forma geral, que está questionando se nessas mudanças ou nessas discussões que você está colocando, houve uma conversa com eles, se está havendo uma participação do setor especificamente em relação ao que você pretende colocar de mudança sobre isso. Boa pergunta. Tenho tratado esse assunto também com a prefeita, né, das alterações que eu julgo ser necessário, mas nós não vamos fazer mudança antes de soltar o edital, porque a prioridade é atender essas empresas que estão querendo. Então, vendo essa análise positiva, nós vamos continuar do jeito que está aqui, porque senão a gente vai precisar fazer esse debate junto com os empresários, com
a Câmara Municipal, junto com o CADEM, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento, e isso demanda um pouco mais de tempo. E na nossa visão, na minha visão, na visão da própria prefeitura, nós não temos tempo para isso. Nós vamos tocar do jeito que está aqui e apresentar as mudanças. Entre as mudanças, por exemplo, isso aqui é uma visão minha, né? E esse edital que nós vamos soltar aqui, eu vou falar já, então vai. Ótimo. 26 lotes. E dependendo ainda, não dá para afirmar que volta mais 11 do outro processo. Isso ainda está em análise, questão jurídica, ver se o juiz entendeu, porque foi cancelado, podemos prosseguir, se ele falar, pode prosseguir, nós vamos soltar 26 mais 11. Mas no mínimo nós estamos 26 áreas agora a serem concedidas. 4 no Distrito 1, 6 áreas no Distrito 2, 2 áreas no Distrito 3 e 14 áreas no Distrito 4. Então, é claro que eles serão chamados, mas a ideia é dar agilidade. Por exemplo, esse aqui, nós faremos edital separado. Nós não vamos fazer um único edital para concessão de 26 áreas, para evitar esse problema, porque é um direito de cada um entrar na justiça e aí fica parado. Então, e nós temos também na lei nossa, que eu acho que é uma falha, não é uma falha, mas temos que procurar caminhos diferentes para fazer a lei, dentro da legalidade. Por exemplo, o empresário só pode participar uma vez no edital, do jeito que é feito. Você faz um edital só, o empresário, ele perde, eu estou lá no lote 3, por exemplo. Se ele perdeu 3, ele não teve outra oportunidade. Agora nós vamos fazer de modo diferente, que ele pode participar do lote 1, se não deu certo, ele vai para o lote 2, e se não der certo, ele vai para o 4, em dias, horários separados, para que ele tenha oportunidade de conseguir sua área, que esse é o nosso objetivo, que ele consiga a sua área. Então, o empresário também tem que ter o plano A, porque muitos procuram que eu queria lá no Distrito 3 ou Distrito 1, mas não cabe todo mundo, não tem jeito. Nós temos 4 lotes no Distrito 1, o que vai sair, o que vai voltar, e 6 no Distrito 2, mas o maior está no 4. Aí o pessoal fala, não tem infraestrutura. Nós estamos elaborando o projeto, ontem tivemos reunião com a Secretaria de Obras sobre projetos, acredito que mais... no próximo mês, até o final do mês aqui, a gente tem, inclusive, os valores que serão investidos lá, que é algo em torno de 35 milhões. Mas tive uma reunião também com a prefeita ontem, ela está empenhada em buscar esses 35 milhões, já fez pedido junto ao governo, para que toda a infraestrutura do Distrito 4 seja implantada. Ô Marcos, uma das críticas que se faz, no caso, à SEDECOM, principalmente nesse governo, né, é exatamente o fato da SEDECOM ter mudado tanto de secretário nos últimos tempos. Você é o 5º secretário da SEDECOM em menos de 4 anos de governo. Eu queria saber se você vê também nisso uma diferença entre aquilo que cidades menores, como Boracéia, por exemplo, da qual você foi prefeito, consegue fazer em relação a Bauru. Ou seja, há condição nas cidades menores, além da agilidade e de fazer prevalecer a vontade dos gestores, além exatamente da tranquilidade daqueles que estão em determinados cargos, conseguir fazer o seu trabalho mais a longo prazo e não ficar à mercê de mudanças técnicas, políticas, de interesses específicos. Como é que você vê isso? A minha visão, assim, claro que você ficar mudando de secretário, ele pode atrapalhar o serviço, mas a SEDECOM é uma secretaria enxuta, uma das menores secretarias que tem, menor orçamento, e foi aumentado muito o orçamento através agora da atual gestão. A prefeita teve essa semana, ela falou, veja que precisa que eu arrumo o recurso. É fantástico de ver a vontade e o empenho dela. Eu acho que vai muito da visão do secretário. Porque eu trago essa visão, até eles falaram, tem razão nisso. Eu acho até, na minha visão, não é errado o que se faz em Bauru, mas eu gostaria de dar mais segurança ao empresário. Eu não cobraria 20% da área do empresário. A nossa lei fala em 20%, que já foi uma redução em 2022, que era 40% do terreno. Deixa ele investir para fazer o seu imóvel. Então, a minha proposta é derrubar para 2% nessa nova lei. Não depende de mim, é proposta. Eu vou passar, vai debater, vou passar primeiro para o executivo, se concorda com as alterações, não são grandes alterações. Inverter, inclusive, o processo. Hoje, ele tem a concessão da área, ele tem que trabalhar 10 anos com muito rigor para depois ele receber definitivamente a área. Nesse 10 anos, dá muito problema com empresas que acabam se perdendo no meio do caminho depois de 6, 7, 8 anos. E aí ele tem que devolver, inclusive, o prédio que ele fez. Não é justo tirar tudo da pessoa.
Então, a gente teria que reduzir até esses 10 anos. Você conseguiu gerar emprego, gerar renda por 6 anos, 5, é seu. Vamos para frente. Porque cabe ao poder público buscar nova área e implementar outro distrito. Você falar que uma empresa vai se estabelecer e não vai ser 100% correta, vai dar certo para ela, é muito difícil, ninguém sabe. Amanhã a gente enfrenta pandemia. Como que a gente vai? Mas tira do cara que construiu. Eu sou contra, a minha visão sempre foi essa. Eu sou do lado de quem gera emprego, porque eu gosto das pessoas terem oportunidades de trabalho. Então, acho que vai muito da visão do secretário. E tal como essa secretaria ela é enxuta, mas ela é muito bem preparada. O pessoal que está lá domina o assunto. Então, cabe ao secretário chegar, eu gostaria que fizesse isso. Eles vão e fazem. Então, acho que a experiência não dá para comparar o que é Boracéia, com o que é Bauru, com o que é Piratininga, cada um tem a sua forma. Aqui tem 400 mil habitantes. Né? Às vezes a gente faz uma concessão numa cidade menor, não tem ninguém para conquistar. Porque o importante não é eu lançar o projeto lá, tem 26 áreas sendo concedidas, que vai desde 1.000 metros, que é outra coisa que eu estou propondo, para a gente derrubar para 400. Separa um pouco dessas áreas para o pequeno, porque o pequeno hoje ele vai ser o grande amanhã. Porque o pequeno hoje, se eu tiver que dar 1.000 metros para uma pessoa, ele tem que construir 40%. E ele já vai pagar 20% dessa área. Ele tem esse dinheiro? Então nós estamos excluindo o pequeno. Então uma das propostas também é separar uma fatia do empreendimento, do distrito para os pequenos. Então, essas alterações que eu estou fazendo como proposta. Secretário, é exatamente essa a minha pergunta. Qual que é a atenção da secretaria para o pequeno e médio empresário? A gente não faz distinção. Nós atendemos todos, né? Inclusive convido o seu Walter para passar lá de novo, vem tomar um café e ver o que está saindo, para ele se preparar para o edital, que nos próximos dias aqui, nós tivemos com esses empresários ontem, acredito que semana que vem dá para a gente soltar o edital, desde que a gente receba um ok dessa análise que está sendo feita, continua, legal. Certo? Então a gente não tem distinção entre o grande e o pequeno, mas nós temos uma lei municipal que pelo menos tem que ser 1.000 metros, é o mínimo. Então se a pessoa fala, olha, eu preciso lá de uma área de 400 metros, hoje não tem como ajudar ele com a área, porque a lei municipal só fala de 1.000 metros. Mas você fala, eu tenho condições, eu preciso de 1.000. Eu falei com o empresário essa semana que ele falou, com 1.200 metros para mim está ótimo. Então tem que ser entre 1.000 porque os terrenos são de 200 metros quadrados lá no 4, de 1.000 a 1.200 metros para ele, vai atendê-lo. Mas se depender dessa análise minha, eu vou propor até para diminuir. Porque com 400 metros, quem precisa de um barracãozinho para ele gerar, e aí ele entra na classificação sem problema nenhum, mas ele tem condições de começar com 400, muitos, ontem mesmo um deles falou, eu comecei com um barracão de 300, e hoje ele tem mais de 100 funcionários e precisando de uma nova área. Eu acho que a gente precisa ter olhar para o pequeno também, porque é muito difícil, por exemplo, a nossa lei, eu acho um absurdo, né? É assim, dá para fazer de forma diferente, mas com 500 empregos é possível dispensar de licitação. Uma empresa, se chegar com 500 empregos, diz para mim como é que vem uma empresa de 500 empregos no município. É raro, principalmente com o uso de tecnologia que nós temos hoje. Mas tá, aí o meu questionamento é, por que a gente não pode dispensar da licitação 10 empresas de 50 empregos? Qual a diferença? Eu tenho que esperar uma de 500, eu não posso pegar e ajudar 10 com 50? Entendeu? É uma discussão bastante interessante, Marcos. Você falou um pouco a respeito aí de questão de infraestrutura, e esse é um debate histórico. Eu tenho mais ou menos 30 anos de caminho aqui em Bauru, na área de jornalismo, Marcos, e eu me lembro que desde o primeiro dia que eu pisei numa emissora de rádio e nós falamos de distritos industriais em Bauru, nós falamos de falhas e dificuldades na infraestrutura desses distritos. E a gente continua ainda tendo problemas e dificuldades. Eu queria focar especificamente no Distrito 3, que recentemente vocês tiveram várias discussões, inclusive conversas até com a CPFL, porque, pasmem os nossos ouvintes, nós temos um distrito industrial que tem dificuldades com fornecimento de energia elétrica. Eu não vou nem entrar na questão do asfalto, né, na questão da infraestrutura básica e tudo mais, porque, segundo informações que você acabou de colocar, e até mesmo do que a prefeita disse aqui no começo dessa semana em relação a alguns investimentos, mas algumas coisas chamam a atenção. Essa questão
da intermitência de energia no Distrito 3 me chamou muito a atenção. Como é que está essa discussão? O que você pode dizer para o pessoal lá do D3? Inclusive no 3, né? A prefeita já disse aí, tá? Nossa, já lá no setor de licitação, para investimento entre 14 milhões a 17 milhões de reais para toda a infraestrutura. Também fizemos uma reunião essa semana com a CPFL, já foi uma semana passada, essa de novo fechamos um acordo para a retirada do linhão lá. Você já fechou o acordo, a prefeitura vai entrar com a parte lá da infraestrutura, guias, calçadas, e nós assinamos o acordo. Agora está na formalização. Então, é um passo gigantesco para a solução do problema. A questão da energia é muito delicada. E eu, com a minha experiência, eu estou sempre brigando com Eu a ia CPFL. até perguntar para você se você vai se acorrentar lá. O Carlos, ele sabe, se precisar eu vou, mas acho que o problema lá não é a falta de energia, ela oscila, mas aí também tem que ser um outro viés, que aí eu até pedi, eu já tive reunião no 3, no 4, no 2, nós estamos aguardando a reunião com eles, porque nós estamos fazendo um orçamento agora, de quanto fica a infraestrutura necessária que a prefeita diz, faça tudo. Porque nós temos um recurso, vamos investir no 2, fazer toda a guia e calçada onde não tem. Aí falou, não, já pega e faz todo o asfalto. Então, ontem na Secretaria de Obras estão fazendo esse levantamento, quanto vai ficar, nós vamos também atender e finalizar o 2. E aí, só que essa questão da energia eu tratei com eles lá, já pedi para o Carlos, ele falou, o problema é que às vezes uma empresa estabelecida lá, estou falando isso, colocação da CPFL, tá? Que eu já cobrei isso. Inclusive, semana foram lá fazer limpeza, pedir troca de lâmpadas lá do distrito, né, que tem algumas queimadas, eles têm um bom relacionamento, pede, a gente sempre vai atrás. Mas qual é um dos problemas que isso ocorre em todos os lugares? Eu acabei de falar, a empresa começa pequeno. Aí ela coloca lá mais uma máquina de solda. E aonde a capacidade instalada de energia dela é de 200 quilowatts, sei lá. Com esse novo equipamento passa a ser 300. Mas a CPFL não está preparada para te fornecer o 300. Porque você teria que fazer mudança de instalação. Então, uma faz uma coisa, outra, é onde dá a queda de energia. Eu ligo aquele equipamento que vai dar problema na rede. Mas para isso tem que todo mundo, eu vou pedir um aumento de carga, tem que passar pela CPFL, para ela adequar a carga suficiente que tem para o distrito, para não ter problema com a queda de energia. Então, não é bem assim falta de energia. O problema é, até eu cobrei o Carlos sobre isso, falar que se me der, eu tenho 4, 5 endereços, mas eu preciso ter permissão, ir lá e olhar e medir. Porque a pessoa está contratada lá, um exemplo, 300 e hoje está usando 500. Isso atrapalha o operacional. Essa é a posição da CPFL. Então, não é que falta energia disso. Tem esses problemas, como tem em todos os lugares. A gente precisa ficar sempre em cima. Também o lado do empresário, que precisa ficar atento a isso, e a própria CPFL, que precisa atender à demanda do distrito. Porque não pode faltar energia para o empresário. E às vezes fica lá o dia todo uma máquina parada. Se for falha da CPFL, será cobrada, mas não tem nem dúvida disso. Secretário, mudando de assunto, vou falar sobre a questão do emprego, que a Secretaria cuida também dessa área aí. Eu tenho informação de que há uma dificuldade para a pessoa desempregada ter acesso à vaga de emprego no Emprega Bauru. E essa informação ela é uma informação oficial. Por quê? Se coloca no lugar de um desempregado, ele quer acessar, aonde é que eu procuro as vagas do Emprega Bauru? Se você entrar na rede social, você tem uma demora para você chegar no Emprega Bauru. Então, por exemplo, algumas prefeituras, até da região aqui de Bauru, eu até depois posso citar algumas prefeituras para o secretário, na página principal da prefeitura da cidade, embaixo, tem lá vagas abertas em Bauru. A pessoa já tem assim um acesso direto, e a gente não vê isso hoje no site da prefeitura. Você tem que entrar na Secretaria de Desenvolvimento, procurar lá o Emprega Bauru, para depois entrar para fazer o cadastro. Há uma maneira de facilitar para o desempregado esse acesso a essas vagas? Legal, boa colocação. Primeiro, nós estamos lá na Duque de Caxias, 1455, ali quase chegando na Nações, com a entrada do Emprega pela Raposo Tavares, a esquina da Raposo com
praticamente esquina ali, né? O fundo dá na Raposo Tavares. Então ele pode ir pessoalmente na secretaria, mas é importante que pessoalmente o cara sai de um bairro, eu sei dessa dificuldade. E aí ele tem o site que o senhor falou, que pode ser melhorado. Nós, semanalmente, a gente disponibiliza para todas as mídias, a imprensa toda, para divulgação de vagas, onde ele tem que entrar, qual é o site. Mas, paralelamente a isso, nós estamos com um projeto piloto, foi bom essa pergunta, que eu fico contente que a ideia possa dar certo. Nós vamos levar o CDCom nos bairros. Ele vai ficar instalado lá num estabelecimento comercial, um totem. Fale com a CDCom. Então, nós já sentamos, fizemos uma reunião com a empresa de tecnologia que vai nos fornecer o equipamento, vamos fazer um piloto para ver se o pessoal acessa. Porque nós temos ido também nos bairros com o CDCom Móvel. Essa semana tivemos com uma parceria com a SEB, semana passada com o Fundo Social na LBV, nós estaremos aqui fazendo um trabalho de divulgação aqui no evento aéreo, de amanhã. O CDCom está extremamente movimentado, é agitado, a gente não para, a gente tem atendimento local, que é tudo por agendamento. Claro, mas eu não agendei, eu posso ir lá? Chega lá que vai ser atendido, não tenha dúvida. O agendamento é para que a pessoa possa ser melhor atendida no horário dela, no horário que ela fala assim, olha, esse horário não posso ia ser às 3, às 16, às 2, pode. Então, eu acho que melhorar o acesso à informação, ele é sempre fundamental. Então, por isso que a minha ideia é levar o CDCom nos bairros. E, inclusive, ele vai chegar lá nesse totem, ele vai encontrar outras informações. Olha, está chovendo, será que tem algum ponto de alagamento? A gente quer deixar essa informação lá. Ele já clica ali e vê. Fale com o CDCom, ele vai ligar direto lá. Olha, posso fazer o agendamento, onde que tem vaga, a empresa também se utilizar. Eu fiquei contente porque eu acho que vai ser útil. Ok. Maravilha. Marcos, obrigado pela tua presença aqui, pelo papo conosco. É claro que existem muitos assuntos, ainda muitas questões, muitas perguntas, mas o tempo, por mais longo que seja, sempre vai deixar algum espaço. É bom porque aí você pode retornar aqui em outros momentos até para detalhar um pouco mais essa questão do lançamento do edital que vocês vão fazer e a gente acompanhar de perto aí, inclusive ajudar no que for necessário, também na divulgação, no esclarecimento de dados, que é sempre muito importante para o ouvinte, principalmente aquele que quer empreender em Bauru aqui ou da região, possa estar ouvindo a gente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, fazendo mais um convite aí para os empresários que fiquem atentos a esse edital, sai nos próximos dias, procure a gente lá na secretaria, ligue, passe lá, para que possa saber o que eles vão precisar, para não ter problema aí depois com documentação, nós estamos de total portas abertas, E só para complementar, e o pessoal que procurar o emprego, ele entra no site, eu vou falar que é difícil a pessoa marcar, mas no site da prefeitura, que é bauru.sp.gov.br/emprega Bauru, aí vai ter lá CDCom e na aba Cidadão. É lógico, isso eu tenho tratado com eles assim. Não é todo mundo que consegue ver um site. Então nós temos que ir de várias maneiras. Por isso que nós falamos, o CDCom Móvel tem que estar nos bairros. Facilitar o caminho, Marcos? A colocação do Delfino é mais ou menos nesse sentido. Até porque, vamos voltar um pouquinho no tempo. Durante um período aí, onde a prefeitura lança, por exemplo, o IPTU digital, tem uma barra vermelha gigantesca lá na primeira página. Por exemplo, esse é um caminho que pode ser utilizado. Melhorar, com Emprego, certeza. na primeira página do site da prefeitura, clicou ali, vai direto, não precisa ficar passeando. Embora o site seja intuitivo e tudo mais, mas tem muita gente que não consegue dominar. Então fica a nossa sugestão também. Vamos levar isso aí, com certeza. Tá E certo. só para encerrar, é importante também as pessoas se qualificarem. Uma das demandas que nós estamos recebendo nessas reuniões com os empresários é a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Para isso, nós fazemos vários cursos na secretaria, seja ela pelo CIT, que é o Centro de Tecnologia nosso, seja pelo empreendedorismo. São inúmeros cursos que estão saindo, uma programação muito grande de cursos de qualificação em parceria com as instituições de Bauru, empresa privada, empresa pública, Senai, SESI, com todas, com o governo do estado. Nós temos inúmeros
cursos abertos. Então a pessoa pode ir lá participar. Inclusive, tive falando com a pessoa responsável na secretaria para a gente abrir a secretaria de sábado para fazer esses cursos, porque tem gente que não pode durante a semana. E assim, mas eu não tenho condições de pegar um ônibus para fazer o curso. Nós damos o vale para a pessoa. Então, nós estamos lá de portas abertas, ele tem o vale transporte para ele fazer o seu curso. Porque assim que a empresa precisa, ele está preparado e qualificado. Porque essa é uma grande dificuldade também hoje no mercado de trabalho. Nós estamos atentos a isso. Ok, agradecemos a presença do Marcos Bilancieri, que é o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. Secretário, portas abertas aqui, precisando, é só entrar em contato com o jornalismo. Eu quero.